Sejam bem-vindos à série de vídeos Movimentos Literários em 5 minutos com a professora Thaís Oliveira. Hoje nós vamos falar sobre aspectos gerais do movimento modernista. O modernismo é um movimento que se inicia no início do século XX e ele tem como objetivo estabelecer um novo paradigma de fazer literário e fazer artístico a partir da ruptura com a tradição. É um movimento que tem dificuldade de se consolidar na sociedade brasileira do início do século XX, tendo em vista que a gente tem uma sociedade do início do século XX bastante conservadora e tradicionalista. Dentre as características principais desse movimento, nós vamos ter a ruptura com o passado, o estabelecimento de um novo paradigma literário, a liberdade formal, porque eles vão privilegiar aí o uso dos versos livres, que são aqueles versos que não têm métrica definida, também não tem rima, né? Diferentemente dos versos brancos, que são aqueles versos que não tem rima, mas tem métrica definida. Então, para os modernistas, nós precisamos de versos livres, aqueles versos que não tem rima nem métrica. Nós vamos ter também a liberdade linguística, que é aquela liberdade com relação à sintaxe, né? Essa preocupação com a sintaxe eles não vão ter, inclusive eles vão fazer até críticas à sintaxe e esse estabelecimento de regras gramaticais. E também a gente vai ter, dentro aí do plano da liberdade, nós vamos ter também a liberdade temática. Eles não vão se centrar em um tema específico, em um assunto específico. Nós temos um vasto tema aí que é produzido, os poemas são produzidos dentro desse vasto tema que acontece no modernismo. Então a gente já vê aí que uma das palavras principais desse movimento é a liberdade. Nós vamos ter a coloquialidade, é bastante forte, por isso também está relacionada à questão da liberdade linguística, né? Em que você precisa se libertar desse aprisionamento de linguagem, de língua, que eu preciso escrever entre aspas certo. Nós vamos ter a espontaneidade e também eles vão escrever baseado bastante no cotidiano, né? Esse movimento literário, que é o modernismo, como ele teve certa dificuldade de se consolidar e de se estabelecer dentro dessa sociedade conservadora, criou mecanismos de divulgação e para mostrar para as pessoas o que era o movimento. Então nós temos revistas modernistas que perpassaram, né, que circularam nesse período aí. Eu vou falar de 5 delas, mas existem outras, tá? É importante deixar claro isso. Nós temos a revista Klaxon, ela foi a primeira a circular. O seu nome vem de um termo francês que significa buzina. O objetivo dela era fazer barulho. Nós temos a revista é esse nome mesmo, tá? Ela foi uma publicação mineira de periodicidade regular e ela contou no seu primeiro número com a colaboração do autor Carlos Drummond de Andrade. Nós temos a revista Estética, que foi uma revista que veio a partir de um forte nacionalismo e, a partir desse nacionalismo, ela veio buscar uma arte genuinamente brasileira. Temos a revista Festa, que apresentou um caráter mais espiritualista, né, e identificado com os valores simbolistas. E uma das principais colaboradoras dessa revista, da revista Festa, foi a poetisa Cecília Meirelles. E nós temos a revista Antropofagia, que foi a mais polêmica de todas. Isso está relacionado com o próprio nome dessa revista. Essas revistas foram porta-vozes de manifestos, também chamado de movimentos. Nós temos o movimento Manifesto Antropofágico, que é um manifesto que se origina da obra Abaporu, da pintora Tarsila do Amaral. O objetivo desse manifesto era devorar a cultura estrangeira e reelaborar essa cultura com autonomia. Essa questão da antropofagia, ela tem origem num ritual de algumas etnias indígenas que fazem
se alimentam de pessoas, mas não é se alimentar por se alimentar. Eles têm a crença de que se alimentando daquela pessoa, eles vão passar a ter as mesmas características. E se ela tiver qualidades, eles vão passar a ter aquelas qualidades. E se aquela pessoa tiver defeitos, eles passam também a ter aqueles defeitos. Então a gente sabe que normalmente nessas condições, eles se alimentam apenas das pessoas que eles julgam que são pessoas fortes e com muitas qualidades, né? Nós vamos ter o Manifesto Pau-Brasil, que tem um objetivo bastante nacionalista, né? Então o objetivo dele é fazer uma literatura nacionalista de exportação e deixar de ser influenciado pela cultura europeia. Quem é o líder desse movimento é o autor Oswald de Andrade, né? E esse nome Pau-Brasil vem do produto Pau-Brasil, que é o primeiro produto a ser exportado pelo Brasil. O movimento verde-amarelo, ou verde-amarelismo, é um movimento de reação ao movimento Pau-Brasil, porque eles julgam que a galera do movimento Pau-Brasil não está fazendo o que eles disseram que iriam fazer. Então eles estão novamente repetindo essa questão de influência lá da Europa. Eles estão sendo influenciados, a literatura deles não é uma literatura nacional, não é uma literatura de exportação. Então o que nós vamos fazer, no caso do movimento verde-amarelo, faz o que ele diz que o movimento Pau-Brasil não está fazendo. Então, de certa maneira, ele vai fazer a mesma coisa, que é fazer uma literatura nacionalista de exportação, porque eles julgam que o movimento Pau-Brasil não está fazendo isso. Aí nós temos também o movimento, o manifesto espiritualista, e nós temos o manifesto regionalista. Lembrando que o modernismo é um grande movimento literário e ele vai se desmembrar aí em 3 fases. A primeira fase, que é a fase heróica, que vai de 1922 a 1930, que se inicia com a Semana de Arte Moderna. A segunda fase, que vai de 1930 até 1945, que é chamada de fase da consolidação. E a terceira fase, que é a fase da reflexão, que se inicia em 1945.